Olá, boa noite, a paz do Senhor. Está começando mais um programa Interação Gospel, um programa patrocinado pelo CETAPS, Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. E o tema de hoje é Setembro Amarelo. O doutor Marcos Souza, professor Marcos Souza, já esteve aqui em outro programa e ele está conosco mais uma vez para discutir esse tema tão importante. É sempre um prazer, uma alegria ser instrumento de Deus para edificar a sua vida. Agradeço a todos os e-mails que o programa Interação Gospel tem recebido. Feliz porque o Aleluia já está alcançando o Brasil e o mundo. Eita glória! Você está empolgado? Eu estou muito empolgada. Está comigo também a cantora Eliette e vai ser maravilhoso adorarmos a Deus em mais um culto que prestaremos ao Senhor. Eu já estou empolgada e que você também esteja empolgado. Então agora, aumente o volume da sua TV, do seu smartphone e, como sempre, vamos encher o ambiente de adoração ao Senhor para preparar o terreno, a ministração da palavra. Este culto eu tenho certeza que trará libertação a muitas vidas. É dia de quebra de cadeias, é dia de cativeiro ser aberto, de julgos serem despedaçados por causa da unção. Então erga sua voz em adoração ao Senhor, porque como em muitas passagens bíblicas, enquanto o povo adorava, ao mesmo tempo que o povo adorava, Deus trazia libertação ao teu povo. Então adore ao Senhor com a levita Eliette. Aleluia. Quero te cumprimentar nessa noite com a paz do Senhor. Eu tenho certeza que essa noite vai ser diferente de todas as noites que você passou. Porque Deus está entrando no teu lar, na tua casa nessa noite. Seja curado. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Oh Deus, eu já posso sentir a tua presença neste lugar. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Ele não te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Toma posse nessa noite. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Você pode acreditar nessa palavra nessa noite. Seu deserto não é para sempre não. Aleluia. Deus está visitando a tua casa nessa noite. Aleluia, aleluias. Eu creio em Jesus. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui,
Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme, ele não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Eita glória! E nós vamos discutir então, prepare-se você que está aí, sobre Setembro Amarelo. E antes eu quero fazer uma apresentação do nosso amigo, né, o Marcos. Ele é doutor em administração com ênfase em comportamento humano e mestre em psicologia aplicada. Marcos, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. E antes de dar a palavra para ele, eu quero começar lendo um texto bíblico que está em Gênesis, no capítulo 21, a partir do versículo 14, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aleluia! Eita glória! Vamos começar então esse bate-papo, Marcos, mais uma vez. Marcos esteve na minha igreja. Quando esse programa for ao ar, nós estamos aqui na última terça-feira de setembro. Nós estamos gravando esse programa na última terça-feira de setembro. E no sábado que antecedeu essa última terça-feira, no dia 25 de setembro, Marcos esteve em minha igreja, ministrando. Nós fizemos um evento lá, dizendo: desistir não é uma opção. Não desista, né? Desistir não é uma opção. E eu levei o Marcos à minha igreja para estar ministrando a minha igreja, porque o que eu percebo, Marcos, como liderança hoje de igreja? Já percebia isso quanto liderança de jovens. Nós já discutimos isso na última vez que você esteve aqui, que era muito grande o índice de jovens com algum distúrbio emocional.
E eu tinha jovens que se mutilavam, se automutilavam, com pensamentos de morte, com pensamento suicida. Há pouco tempo, nosso estado, na grande verdade, Vila Velha, foi tomada por uma grande fatalidade, que foi noticiário aqui em todos os jornais locais, né? E eu acho que, de maneira nacional, pode ter chegado notícia em alguma região. Aqui na região de Vila Velha, um jovem matou seus pais e se matou logo em seguida. E os seus pais eram pastores de uma igreja. Nós sabemos, né, o pastor Pedro, ele participa, né, de associação de pastores. O senhor é presidente, pastor, da associação, integrante? Ele foi, o pastor Pedro está dizendo, vocês aí que acompanham a TV BMS, sabe quem é o pastor Pedro. Ele hoje não é mais presidente da associação de pastores, mas foi por 10 anos. Mas é participante ativo, né, pastor, dessas associações de pastores. E hoje, como esposa de pastor, a gente sabe como é alto o índice de suicídio entre pastores. Aqui na nossa região também nós temos uma ponte pela qual nós sempre oramos, nós sempre intercedemos, porque é palco de muito suicídio, né? Claro, a mídia não notifica muito, até para não incentivar pessoas a fazerem, a cometerem tal ato, mas a gente sabe, a gente que percorre a cidade e passa ali pela ponte, por várias vezes ela está interditada, né? E a gente tem que esperar um pouco, porque há alguém tentando tirar a vida. E no culto que nós fizemos na minha igreja, você foi acompanhado de um obreiro, né? Um abraço a você, Ralph. E ele relatou que ele, passando pela ponte, ele viu um carro encostando e foi levado por Deus a parar e a conversar com aquele homem que sentou no umbral ali daquela ponte e começou a ministrar para ele que Deus tinha algo além. Eu achei que ele foi muito corajoso em parar ali e se deixar ser instrumento de Deus para que mais uma vida não fosse perdida sem Deus. E aquele homem desistiu de se matar. Então, Marcos, mediante a isso, né, quais as notícias que você tem recebido? Nós estamos aqui, eu não poderia deixar passar o setembro, né, esse setembro amarelo, que toda a sociedade se levanta em luta e em combate contra o suicídio, né? E a gente poderia achar como servos de Deus, isso não acomete o povo de Deus, isso está longe da igreja, isso está longe do povo de Deus, mas isso não é verdade. Agora, neste momento, pode ter uma mulher, pode ter um homem, pode ter um jovem, um adolescente, vou dizer mais, crianças estão cometendo suicídio. Marcos, qual é a sua visão geral em relação a isso? Não, Priscila, boa noite a todos. É um tema, né, que acaba se tratando no mês de setembro por causa da prevenção, mas é algo que é vivido o ano todo, né? Nós temos pessoas que fazem isso, nós acompanhamos bastante pessoas para que não chegue a esse ponto, mas é algo muito crucial, que é muito importante sempre estar tratando, observando as pessoas. E hoje nós temos, né, como você falou, dentro do nosso meio cristão, pouco se fala sobre isso por gerar um tabu às vezes em cima, né? As pessoas ficam com um pouco de receio de falar que ela está com conflito emocional, que ela está triste, ou que ela está passando por um momento bem difícil, a qual ela tem um pensamento suicida, um pensamento de morte. E o que eu costumo dizer é o seguinte: esse pensamento ele pode até vir, mas você tem que tomar cuidado com o que você faz com esse pensamento. Você não pode alimentar isso. E as pessoas que acabam alimentando, elas chegam a um ponto muito extremo, né? Eu tive 2 experiências muito fortes que marcaram a minha vida com pessoas que tentaram suicídio.
Uma foi uma pessoa muito chegada a mim, que nós estávamos na casa dela almoçando, fui embora, de repente meu amigo me liga, olha, vem aqui que precisamos ir lá e me encontrar, que a minha mãe tentou pular da ponte. E nós fomos, né, atravessamos a ponte, chegamos lá, já estava dentro do carro do corpo de bombeiro, que parece que uma pessoa conhecida conseguiu evitar que ela pulasse. Estava passando na hora. Deus. E tive a oportunidade de conversar com ela depois que passou isso, né, e perguntei para ela por quê. Uma pessoa que tem uma vida aparentemente muito boa, uma vida que jamais passou pela minha cabeça que ela faria isso. E a resposta dela foi, olha, é uma dor que eu gostaria de encerrar, de cessar. Mas ela falou assim, não me pergunta como que eu fui parar naquela ponte. Eu não sei te explicar. Eu não lembro de nada, foi o que ela me disse. Então, assim, às vezes no ato de desespero, de ficar consumindo aquilo e não tendo com quem se abrir ou falar, as pessoas acabam tomando atitude. E uma das questões do suicídio é algo até muito interessante, que as pessoas, às vezes, ela nem está com intenção de se matar, mas ela acaba acontecendo um acidente, igual sobe na ponte, se desequilibra e cai, ou vai para uma mureta de um apartamento, acaba se desequilibrando e cai. Então, muitos acontecem acidentalmente porque toma-se uma atitude. Eu até ouvi falar, Marcos, que, na verdade, as pessoas que cometem o suicídio, na verdade, eles não queriam acabar com a vida, né? Os especialistas falam. O que eles queriam é acabar com aquela dor profunda. E no meio cristão, isso é muito difícil porque muitos acham que é até pecado ser triste. Um cristão não pode ser triste. Um cristão não pode entristecer. Mas como? A alegria do Senhor é a nossa força. Um cristão não pode ter angústia, um cristão não pode ter depressão. Isso não condiz a uma vida de cristãos. Então, por isso o preconceito, para alguém admitir que está com uma tristeza tão grande na alma, a ponto de desistir de viver, está com uma dor tão profunda na alma, que quer desistir de viver. Assumir isso no nosso meio cristão é como se fosse um sinal de muita fraqueza. Mas você falou, Marcos, que teve 2 experiências. É essa que te marcou profundamente? Isso, e a outra de um jovem de 17 anos, que eu, né, no meu trabalho secular, como eu atendo empresas, acabei conhecendo ele e descobrindo que ele tinha muitos problemas emocionais, muitos. E ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha tomado comprimidos para tirar a própria vida. E eu imediatamente saí da minha casa, ele morava em Cariacica, saí correndo desesperado. Entrei no carro, acabei entrando num lugar onde não deveria entrar, porque era cercado pelo tráfico, passei, mas Deus guardou. E consegui pegar ele lá e a gente conseguiu fazer, né? Liguei para uma amiga e ela foi me orientando o que fazer, porque ele tinha tomado na média de 6 a 8 comprimidos de clonazepam. Então, assim, e fui ali acompanhando e ele foi me contando por que ele fez isso. Então, assim, o sentimento de rejeição que ele teve do pai, tudo que ele viveu e viveu, né, se converteu e teve uma experiência com Deus, mas teve uma decepção na igreja e acabou assim que a vida dele estava de cabeça para baixo e ele não estava suportando isso mais. E aquele momento, quando eu tentei ajudá-lo de uma certa forma, ele falou que a única opção que ele via naquele momento era tirar a própria vida. E como ele tinha acesso aos remédios que ele tomava, né, pelo que o psiquiatra passou, ele foi e tomou a medicação e imediatamente me ligou. Era uma superdosagem, né? Isso, uma superdosagem, que acabou não acontecendo, graças a Deus. Porque você chegou, foi aquele instrumento que Deus usou para chegar na hora. Isso. Marcos, o que eu percebo, assim, que acontece ameaças, cartas, né? Cartas de desabafo, cartas de despedida, cartas onde a pessoa expõe o desejo de morte, né? E ameaças, né? Eu vou me matar, vou me matar. Marcos, quem ameaça realmente se mata?
Então, Priscila, nós precisamos tomar muito cuidado com esse julgamento. Quando a pessoa ela expõe algo, significa que realmente ela tem uma intenção. A gente fala, mas quem faz não vai falar. Ela deu sinais. Você pode pegar pessoas, né, histórias aí de que aconteceu. Eu mesmo sou de uma cidade que vem lá do interior de Afonso Cláudio, tem muitas pessoas que se matam. Então, assim, a maioria deixou carta. A maioria deixou uma história. Então, quando você vai conversar com a família ou ouvir a família sempre falou, não, ele sempre falava que ia tirar a vida. Então, a pessoa sempre vai dar um sinal. E aí a gente tem que tomar cuidado com esses sinais. A gente não pode ignorar isso. A gente tem que aproximar, tem que realmente procurar um profissional para ajudar nessas ocasiões. E eu vejo que hoje as pessoas levam isso muita brincadeira. Não, mas cão que ladra não morde, né? Mas quando a pessoa dá esses sinais, sim, ela está querendo dizer algo. E esse algo pode ser algo muito pesado. Recente, eu tive uma experiência também na minha cliente, a sobrinha dela de 13 anos, ela escreveu uma carta dizendo, eu sou um lixo, eu sou um demônio, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não mereço viver. E ela me mostrou aquela carta e falou assim, Marcos, você acha que eu devo me preocupar com isso? Eu falei, sim. Senta com ela, conversa, vê se você consegue. E realmente ela abriu para ela e ela descobriu um monte de coisa, que a menina se cortava, que ela já tinha tentado suicídio. Então, assim, é importante ter esse contato de conversar. Marcos, eu não tenho estrutura para isso, procure um profissional. A pessoa não quer ir, não force, tente, né, fazer aquela intermediação. Aquela ponte. E Marcos, você falou, quando vai analisar, cada um tem a sua história. É difícil dizer qual a causa do suicídio, porque não há uma causa, né? A gente tem um emaranhado, um acúmulo de histórias, um acúmulo de pesos emocionais que deixou uma conta na alma, né, dessas pessoas. Você quer falar sobre isso, Marcos? Então, Priscila, o que eu vejo hoje é que nós não estamos... Nós, como seres humanos, nós temos dificuldade, né, de lidar com problemas. E, às vezes, coisas que já vêm com a gente lá do começo da nossa vida, nós temos dificuldade em administrar tudo isso. E a gente vai crescendo. Principalmente pedir ajuda, procurar ajuda. Porque nós queremos ser autossuficientes e chega uma hora que nós não conseguimos a gente administrar. Não dá conta. Não dá conta, porque vem muita coisa. Né? O ser humano ele vai acumulando responsabilidades. Hoje é uma criança, amanhã já é um adulto, aí tem família, e vai acumulando várias coisas. Né? Então, assim, a gente tem que pedir ajuda nessas horas. E hoje eu vejo que a maioria é por causa de algo que não foi realmente esclarecido. Sempre vai ter uma rejeição, de uma culpa. Vai ser uma história que não conseguiu suportar, ou que não está conseguindo suportar, e que tem medo, às vezes, de expor. E aí, Priscila, é onde eu falo que nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar de uma forma muito melhor. Porque as pessoas hoje elas têm medo de procurar, como a gente falou naquele programa passado. Então, se eu for procurar, às vezes, se eu expor, o meu problema vai estar exposto. Então, como que eu vou administrar isso? Recente, eu tive também uma experiência com um homem já, que ele perdeu o filho de 3 meses. E alguém chegou para ele e falou assim, era só um feto. E aquilo para ele foi algo como se fosse uma facada no coração. Ele falou, Marcos, eu entrei em depressão. Entrei em depressão porque foi algo muito forte. Não era só um feto. Não era só um feto, era meu filho. Isso. E a pessoa uma falou... herança emocional, é sonho, é tudo. Isso, e a pessoa virou para ele e falou, por que você está triste ainda? Já passou um tempo, é só um feto. E ele falou, Marcos, aquilo me matou. Você nem teve vivência. Isso. Mas não sabia a história por trás, Priscila. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque houve toda uma história para ter causado um trauma. Né? A criança aconteceu uma coisa muito traumatizante para ele. Então, na nossa visão, é aquela questão da empatia, né? Que eu vejo que é muito fácil a gente falar, mas é muito difícil a gente fazer isso. Praticar. Ver no olho, né? Nos olhos da outra pessoa aquilo que ela está vivendo. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa saber o que está acontecendo de fato, e não simplesmente chegar e falar, você está triste aí. Vou dar um exemplo
meu de luto, né? Hoje era aniversário da minha mãe, hoje eu acordei triste. Hoje eu já chorei e tudo mais, porque era um costume da gente comemorar Era sempre o hoje, aniversário dela. Marcos? Era hoje o aniversário dela. Então, assim, até para os cristãos falar de luto, não, você tem que superar isso, né? Morreu, está num bom lugar, mas a gente tem que... Deus quis assim. A gente Isso, sabe isso com tudo. certeza, mas nós somos seres humanos, nós sentimos, nós temos sentimentos, nós temos emoções, e às vezes a gente não vai realmente saber lidar com isso tudo. Sim. E a gente tem a dificuldade de falar com alguém por causa disso. Eu vejo assim que o luto, a perda, também é algo que dentro do nosso meio, né, no geral, ele faz muito, porque as pessoas às vezes acabamos gerando dependência nas outras. E nós não somos treinados a lidar com a morte. Verdade. Nós não somos ministrados sobre a morte. A gente é treinado para a vida, para viver, mas nós não somos treinados para lidar com a morte. E é algo tão interessante que você falou no luto, eu até quero usar agora esse momento para expressar os meus sentimentos à pastora Miriam, ao pastor Rodrigo, porque quem acompanha o Interação Gospel me viu durante um mês inteiro pedindo ajuda pelo jovem Enzo. Foi um menino que eu conheci há pouco tempo, mas eu me apaixonei, eu me apeguei pela fé desse grande guerreiro chamado Enzo. E eu brinco que a mãe dele sempre me vê nas redes sociais, né? E fala, Priscila, ela brincando comigo, como pode ser tão linda? E eu falei, não, eu quero ser linda, ter a beleza da sua fé, a beleza da sua força. Foi uma mãe incansável, incansável na fé e na força pela luta do seu filho. E todos nós, como Igreja do Senhor, seguramos a corda da intercessão, nós também cremos até o último instante, guerreamos junto, nos mobilizamos como corpo de Cristo para viabilizar o tratamento, mas aprouve ao Senhor recolher o nosso guerreiro, o nosso valente Enzo. E quando eu fui ao velório, é tão doloroso ver uma mãe que perde um filho. Eu acho que é uma das maiores dores que a pessoa pode sentir na alma, porque vai totalmente contra, porque mãe e pai, você vai sofrer, mas segue o ciclo natural. Agora, uma mãe, um pai enterrar um filho é totalmente contra. E quando eu olhei aquela mãe, você via a dor, sabe? Marcos, a gente não tem o que dizer. Não há nenhum versículo na Bíblia que vai tirar aquela dor. Não que a palavra não seja poderosa. Ela é poderosa. Mas é o luto. Eu abracei aquela mãe, a pastora Miriam, a você, Miriam, pastor Rodrigo, todos os nossos sentimentos da TV IBMS, todo o nosso amor. Literalmente, nós oramos para que o Espírito Santo possa consolar a vida de vocês, porque nessa hora só o Espírito Santo. Eu queria agradecer a todos que acompanham o programa Interação Gospel, a TV IBMS, que ajudaram ao Enzo naquele período, e não foi em vão. A igreja, ela tem uma sensação de quando a morte chega, que nós perdemos, né? Eu falei com ela, até falei com a pastora Miriam, nós não perdemos. Nós vencemos quando conseguimos guardar a fé, mesmo quando Deus diz não. Nós vencemos quando o corpo se une nessa comunhão, nessa força de unidade, para proporcionar o bem-estar do outro. Quando a gente consegue seguir o segundo maior mandamento, né, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vencemos quando decidimos continuar caminhando e batalhando pelo Evangelho, apesar da dor, apesar da perda, apesar das circunstâncias. O Enzo venceu. Priscila venceu em que sentido? Porque guardou a fé, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé.
venceu. Venceu como servo de Deus. Venceu pelo legado que ele deixou. E eu, quando abracei aquela mãe, Marcos, o que eu disse para ela foi: permita-se sentir. Permita-se sentir. Permita-se chorar. Permita-se ser fraca. Permita-se ser fraca. Porque a gente quer, muitas vezes, vestir aquela veste. Meu Deus, eu sou liderança, eu sou pregadora da palavra, eu não posso ruir. Eu tenho que ser forte. Eu disse: não, permita-se sentir. E na grande verdade foi o que eu falei: nós somos treinados para viver, mas pouco é falado sobre a morte e como lidar com a morte. E é algo tão interessante, Marcos, nesse texto que eu li, que Agar esperava a morte. Para Agar, a solução era a morte. E o que Agar viveu? A rejeição. E a rejeição, ela traz, às vezes, a rejeição, ela traz uma carga de que eu não fui suficiente. Ou seja, quando um negócio vem falir, eu não fui suficiente para prover para minha família. Eu não fui suficiente para evitar os danos financeiros para minha família. Esse sentimento de rejeição, ele vem carregado com esse peso de não suficiência, de não preencher a expectativa de um grupo, a expectativa de um familiar ou da família, a sua própria expectativa, e aquela coisa: eu não sou nem aceito por Deus, eu sou rejeitado por Deus. E esse peso da rejeição, porque a Agar, ela foi rejeitada por Abraão, rejeitada pela sua senhora, que era Sara, e agora ela estava errante no deserto. E eu acho que é isso. O sentimento de morte, ele vem como a única saída, porque é como se não houvesse propósito. E quando você fala: Priscila, há sempre uma história. A história de Agar foi essa rejeição. Eu não fui suficiente para Abraão. Eu não fui suficiente para cumprir nem os propósitos de Deus. Porque não é pelo meu filho que virá a promessa de Deus, mas virá por Isaac, de Sara. Então essa coisa, nós precisamos entender, você que está me ouvindo, não importa a sua história, não importa a sua circunstância, não importa a sua ferida, o que você precisa entender é que você é filho de Deus. Você é filho amado de Deus. E ter a convicção da sua identidade em Deus vai te ajudar a sair desse cativeiro. E você fala: Marcos, a história. Quando eu tive uma jovem que se automutilava, eu tenho uma ausência paterna, eu tenho uma disfunção familiar, uma rejeição daquela família onde ela estava inserida, uma desadaptação, eu não me encaixo. Marcos, uma ansiedade profunda, uma depressão profunda pode gerar um sentimento um desejo de morte? Sim, e muito interessante isso que você falou, porque é o que eu costumo dizer: nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós criamos de perspectiva, né? A vida, o que a vida nos ensinou, eu falo que virou nosso mundo, aquele mundinho do Marcos, o mundo da Priscila. Cada um ele tem seu mundo, né? O seu modelo mental, que é onde você foi criado. E na maioria das vezes, você cria todo um cenário em cima daquilo que você não consegue sair. Então, tudo que você visualiza, às vezes, se alguém simplesmente disse um não, você já se sente rejeitado. Por quê? Por causa daquele ato que aconteceu lá atrás e a sua perspectiva em cima daquilo. Então, eu tive um abuso, eu tive um luto ou uma perda. Então, a sua perspectiva, ela acaba sendo concentrada e fica sempre voltando nisso. Nós temos que tomar cuidado, porque, como você falou, nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus e quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus,
ele está disposto a todos os dias nos ensinar a sermos melhores cada dia. Então nós precisamos entender isso. Eu tenho o meu mundo, mas o que eu faço com esse mundo que eu fico pensando o tempo todo ali? E isso, se a gente for condicionando, vai levando a esses pensamentos, a essa vontade de desistir, essa vontade de não viver mais, essa vontade que tem pessoas que elas simplesmente se fecham ali, elas vivem achando, ninguém me ama mais, ninguém me quer, eu não vou conseguir nada. E eu vejo que justamente é o que acontece. Por quê? Porque todo o seu cenário está voltado nisso. Então você acaba pensando, choveu lá fora, nossa, já é interferência daquilo que eu já imagino que vai acontecer o que aconteceu. Então nós precisamos aprender a trabalhar isso. E eu vejo que nada melhor do que o Espírito Santo para fazer isso nas nossas vidas. Eu como um profissional, eu sempre falo, como um profissional da área, nós como profissionais, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, sobre os nossos pacientes, mas o Espírito Santo ele faz uma transformação incrível que muitas vezes nem depende da gente. Então você tem que se disponibilizar, você tem que estar ali, falar, Deus, eu quero. Deus, eu sei que às vezes vem esse sentimento, eu sei que às vezes vai vir esse desânimo, vai vir esse sentimento de que eu fui rejeitado, mas eu quero aprender a conviver com isso. Eu não estou dizendo que isso vai embora de uma hora para outra. E essa é a questão que nós precisamos tratar, Priscila. O nosso real problema é que nós achamos assim, amanhã vai embora. O imediatismo. Isso, eu vou no profissional porque ele vai me ajudar. Eu vou tomar remédio e... Isso, não existe uma fórmula. É você ir aprendendo todos os dias. Eu falo isso de experiência própria, que todos os dias eu sempre estou ali aprendendo algo e conseguindo analisar o que eu estou fazendo para melhorar. Então, eu acredito que essa concepção que o Espírito Santo faz com a gente, faz de uma forma muito rápida realmente. Mas nós também temos que nos dispor a fazer isso. Eu quero, primeiro detalhe, eu quero sair desses pensamentos, eu quero sair dessa rejeição, eu quero sair dessa perda, eu quero sair desse luto, eu quero sair desse abuso. Mas a decisão tem que ser da pessoa. O profissional ele vai te auxiliar para você achar o melhor caminho, mas a decisão sempre é sua. E isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma arma fundamental nas nossas vidas, uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, e muitas vezes nós ficamos assim, ai meu Deus, mas eu sou o menor, eu sou isso, eu sou aquilo. Se apodere do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Eu tenho uma amiga missionária, Denise Meirelles, de Angola, que ela fala, não adianta Deus liberar a palavra se você não se apropria dela, se você não tem fé para se apoderar dela, para crer nela e viver em cima dela. E isso é algo tão precioso. E Marcos, quando eu vejo nesse trechinho de Agar, eu vejo que Abraão dá um odre com água. A nossa alma, muitas vezes, as nossas histórias de vida, ela vai ser muito alimentada pela água que o outro ser humano vai nos dar. Só que a gente precisa entender que essa água não é inesgotável. A gente cria uma expectativa muito grande em cima da água que o outro vai me fornecer. E eu quero dizer que se você focar toda a sua hidratação emocional e espiritual em cima de outro ser humano, porque há pessoas emocionalmente dependentes. Há pessoas que querem se matar porque o namorado terminou com ela. Há pessoas que querem se matar porque foram traídas. Há pessoas que querem se matar, aí vem o peso do pecado, aquela coisa de culpa, né? Às vezes caiu no pecado da fornicação, engravidou, meu Deus, a pessoa não apoiou, sai de cena, fica lá jovem, grávida, e agora como vai ser isso no quadro da minha igreja, como vai ser isso para a minha família, como eu vou trabalhar, como eu vou sustentar essa criança, o impacto disso na minha vida, é melhor a morte. É melhor a morte.
Pessoas com conflito com homossexualismo. Eu recebi um e-mail que eu li aqui. Se você acompanha o programa Interação Gospel, inclusive, Marcos, foi um e-mail oriundo do seu último programa, que eu até te encaminhei. E o e-mail, o jovem falava: olha, meus pais são pastores, eu saí da igreja porque eu não quero que esse escândalo afete os meus pais. E ele termina dizendo: para mim seria melhor a morte, já pensei em morrer. Por quê? Porque vem essa questão, aí a rejeição, com esse peso de culpa, eu não sou suficiente, eu não sou o padrão. Ei, mas escute, há pessoas que colocam toda a sua vida no odre que o outro vai te dar, mas saiba, a água que o Marcos vai me dar, por melhor que seja a água, por melhor que seja a intenção, essa água não é inesgotável. E aí aparece o anjo do Senhor estabelecendo o propósito para Agar. Olha, o propósito não é o mesmo com a vida de Isaac, mas também há um propósito sobre a vida de Ismael. E sobre o teu filho eu também farei uma grande nação. E quando ela olha, aí sim ela vê um poço. Porque só em Deus há água inesgotável para curar as nossas feridas, para suprir o vazio da nossa alma. Ei, se seu negócio faliu, desistir não é uma opção. Deus ainda tem um poço de água cristalina, água potável, água que cura, água que liberta, água que preenche vazio da alma. Há pessoas que querem se matar porque a sua água, a água que hidrata a sua alma, é apenas um odre que um ser humano fornece. Mas Jesus está aqui neste programa para oferecer um poço de água inesgotável. Outra coisa, Marcos, são janelas que nós abrimos. Teve uma vez que eu recebi na minha casa uma jovem que falou assim: Priscila, claro que não foi a única demanda. Digamos que foi mais um peso em cima de uma taça emocional que já estava cheia. E ela falou: Priscila, um dia eu sentando em frente ao computador, porque sabe, amado, computador aparece várias imagens para você. E ela falou, Marcos, que apareceu uma imagem de alguém se matando. E sabe como é a internet, né? Vai a imagem até a pessoa literalmente, né, aquela imagem impactante. E ela falou: Priscila, aquilo me levou a buscar mais sobre aquela imagem. Mais sobre aquela imagem. Mais sobre imagem de suicídio. E isso, Marcos, em todas as áreas. Seja suicídio, nós temos vídeos na internet que ensinam as crianças a se matarem. Como se matar? Está aí, presente. E os pais precisam ligar um sinal de alerta. Os jogos, hoje em dia, que inflama a juventude e os adolescentes, é com morte. É com morte. Eu vou falar de mim. Esses dias, Léo chamou a atenção de Benjamin, porque quando a gente deu por si, ele estava vendo esses videozinhos de jogos de YouTube, que já ficam gravados, e Léo falou que quando ele foi perceber, o bonequinho com os olhos vermelhos, levitando, em cima de uma... Ai, gente, não é a estrela de Davi, não. Parece. Mas, sabe, de uma estrela. E aí Léo olhou aquilo, o repreendeu, tomou, tirou, conversou com ele, fez uma oração. Mas nós somos espirituais, né? Andando no natural, mas como seres espirituais. E nós sabemos que depressão é diabo? Não, mas pode ser uma porta. Pode ser uma janela. Então, está muito naquilo que alimenta a nossa alma também.
E essa jovem falou: Priscila, de vídeo em vídeo, aquilo foi tomando a minha alma, aquilo foi inflamando a minha alma. Quando eu dei por mim, eu estava totalmente tomada por um sentimento de morte. Desejando morrer, com muito medo, medo de ficar em casa sozinha, medo de sair sozinha. Ela foi tomada por uma síndrome do pânico, por uma janela que ela abriu. Então, muitas vezes vem a história, uma taça já cheia, com uma história emocional já cheia, sem procurar ajuda, e a pessoa ainda alimenta. Entende? Começa a alimentar. E a conversa gira em torno de morte. Então, muito cuidado também com aquilo que você declara. Porque um dia você me deu uma aula, de PNL. Foi ele, pastor Pedro, que me deu o curso de PNL. E você falou muito para a gente escrever sonhos, escrever projetos e declarar. Você passou até uma atividade para a gente imprimir imagens, né? E até você falou assim, olha, também cuidado que quando você declara, o seu cérebro entende que já foi executado. E muitas vezes a questão de guardar, né? Mas também alimentar o cérebro com aquilo que você quer conquistar. Você até falou imprime, né? Eu até falei, gente, eu tenho que imprimir uma pessoa escrevendo um livro e colar. E você até contou uma história de alguém que colou a imagem de um carro. Não foi isso? Fala aí, Marcos. Foi. Conta, porque você é o especialista. Aleluia. Essa questão, né, de que muitas vezes nós falamos, quando nós falamos para outra pessoa, o que a nossa mente ela vai acostumando, né, que parece que já foi realizado. Então eu costumo dizer que você deve contar para poucas pessoas e deixar a sua visível. E esse rapaz, quando eu acompanhei ele, até do Paraná, ele falou: Marcos, eu quero trocar de carro, eu quero um carro assim, assim, assado. Eu falei: então nós vamos fazer o seguinte, você vai colocar esse carro em lugar estratégico, foto. E ele colocou na geladeira, tirou o porta-retrato do bebê e colocou o carro. A mulher dele até brigou com ele, você tirou a foto do nosso filho, e ele falou: olha, o Marcos mandou fazer isso. E ele falou que realmente aquilo, ele olhando, ele ficava... vinha, né, no coração dele, na mente o tempo todo, e um ano depois ele comprou aquele carro que custava quase R$200 mil. Lógico, né? Ele trabalhou para isso, buscou, mudou de emprego, aumentou as lojas que ele tinha e acabou conquistando. Então, o nosso cérebro, nós temos essa ligação muito daquilo que nós vemos. Realmente, os olhos são a janela da alma. E nós não cuidamos com aquilo que nós vemos. Nós vemos muitas coisas e nós acabamos aplicando aquilo. Então, por que você, muitas vezes, você consegue fazer isso para o lado bom? E nós só vamos buscar, às vezes, o lado ruim. Como você mesmo falou dessa jovem. Eu senti interesse e fui buscar aquilo. Então, por que você não vai de contra? Veio isso, vai de contra algumas situações. Mas nós muitas vezes queremos alimentar, e alimentar isso que é o perigoso, que a gente tem que tomar o cuidado. Você falou algo muito interessante, Priscila. Viver, né, se espelhando ou se baseando no outro, ou dependendo do outro, traga o que o outro vai dar. Nós geramos muita expectativa nas pessoas. Nós geramos muita expectativa naquilo que as pessoas vão pensar, naquilo que ela vai nos dar, e muitas vezes elas não têm nada para te dar. Eu digo, na maioria das pessoas que eu atendo, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com quem está do seu lado, porque tem pessoas que conseguem realmente, se você não tiver um perfil influenciador, você vai ser influenciado. E, Marcos, há pessoas que só falam de morte. Isso aí. Parece que tem até data marcada para morrer. Claro que Deus sabe, todos os meus dias já estão contados nos livros do Senhor. Mas eu não sei quando eu vou morrer. Mas há pessoas que ficam fazendo o prenúncio da própria morte, só falam em morte, só falam que vão morrer. Aquelas pessoas que eu chamo de down, né? Estão sempre para baixo. E se você já estiver emocionalmente abalado e você só andar com pessoas que só falam de morte, que só te trazem para baixo, a tendência é você seguir esse fluxo de morte. Isso aí. Inclusive, esse menino
que aconteceu essa tragédia aqui, que matou os pais e se assassinou. Quando os policiais foram fazer apreensão de materiais que ele tinha no apartamento, eu vou dizer o que apareceu na mídia, tá? Nos jornais locais. Foram achadas muitas literaturas satanistas. Então, de que aquele jovem estava alimentando a alma? Do que estava cheio esse odre de água que ele estava bebendo? Do que ele estava se alimentando? Então, eu acho isso muito importante, Marcos. Muito, muito importante. Hoje nós temos uma gama de informação, né? Hoje você abre Instagram, você abre Facebook, abre TikTok, você vai encontrar aí vários assuntos e é muito interessante que se você comenta algo, já aparece ali no seu celular. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente começa a visualizar e vai, e a gente não consegue ter controle sobre isso. Nós precisamos entender que realmente nossos olhos são a janela da alma. E aquilo que nós vemos vai impactar na nossa mente, nas nossas vontades. Então, essa questão realmente do suicídio, da rejeição, da depressão, por que muitas pessoas elas começam no estágio e ela só vai afundando cada vez mais? Porque ela começa a visualizar a questão de que ela tem que ficar deprimida, ela tem que ficar triste, que o mundo, a volta dela está contribuindo para isso. Então ela monta todo um cenário. Na verdade, o cenário já está na mente dela, só que ela vai alimentando esse cenário e vai ficando cada vez pior. Então é onde a gente chega, assim, às vezes, de ter pessoas, né, que vão a ponto de ficar dias em casa. Eu já tive uma chefe que ela ficava uma semana em casa. Ela dormia, literalmente ela dormia por causa da depressão. Porque ela falava que dormir era a válvula de escape dela. Ela dormia para poder... Parece que ela falava que dormindo ela ficava bem. É como se ela não existisse. Isso aí. Porque quando a gente dorme, né, é como se não existíssemos, pelo menos naquele momento. E, Marcos, quais os sintomas para a gente ficar atento de pessoas que podem ser um risco iminente, um candidato iminente ao suicídio? Primeiro, isolamento. Isolamento, aquele sentimento, né, de depressão, sentimento mesmo de estar sempre deprimido, de não querer estar junto com as pessoas socialmente, de querer se isolar, como você falou, de dormir do que fazer algumas atividades. A gente precisa só analisar uma situação, que às vezes tem algumas mães que me procuram, de adolescentes, falam assim: Marcos, meu filho dorme demais, eu tenho um pouco de medo com isso. Eu falo, talvez é a idade ou talvez é falta de algumas vitaminas, que acontece mesmo. Mas esses sintomas da depressão, né, que acaba levando, acho que é um dos primeiros sintomas, é a depressão, é algo que vai mudando a fisiologia do corpo mesmo. Você dorme mais, você fica... Às vezes você quer trocar a noite pelo dia, você não quer estar junto de pessoas, aquilo que você fazia antes você não quer fazer mais, você prefere ficar sozinho, eu não tenho mais vontade de fazer. Então, já tem que começar a ligar um alerta, porque e buscar realmente essa ajuda. Nós temos muito esse medo. E é isso que eu quero falar, ajuda multidisciplinar. Multidisciplinar. Precisamos de ajuda espiritual? Sim, a igreja é um bom referencial disso. Mas só isso precisa, porque olha bem, precisa tratar emocionalmente essa pessoa também. Então a gente precisa que esse programa venha ajudar a acabar de uma vez por todas com esse preconceito sobre as terapias, psicanalistas, psicólogos. Nós precisamos entender que nós não precisamos dar conta de tudo sozinho. E nós não vamos conseguir. Que há realmente demandas da nossa história que a gente precisa de ajuda para lidar. E eu acho que é isso. O envolvimento da família, né? Isso é muito importante.
Eu tive, recentemente, eu estava atendendo aí no município do Sul, aqui do Espírito Santo, e uma mulher da igreja com muita dificuldade, né, eu atendendo na igreja, ela chegou para mim e falou: Marcos, eu tive que pular vários preconceitos, porque o meu marido falou que o seu trabalho não vale nada, que o seu trabalho tipo, para ele não é nada. E eu fui, né? Ela estava com uma dor de cabeça extrema, uma enxaqueca extrema, e o neurologista mandou ela procurar um psicólogo, mandou procurar um profissional. E ela falou assim: meu marido foi de contra o tempo todo, que falou que era médico de doido, que não tinha que ir, porque eu ia começar a colocar coisa na cabeça. E foi muito interessante com essa mulher que 2 a 3 sessões que nós fizemos, a intensidade da enxaqueca dela já diminuiu muito. Então, assim, essa questão que nós temos muito hoje no nosso meio é de que eu não vou procurar porque é médico de doido. Então, só para te dar uma palavra, fique tranquilo, não é médico de doido, é médico da prevenção. Nós somos, na verdade, não médicos, né? Profissionais da prevenção. O correto mesmo é você fazer terapia. Eu acho que todo ser humano precisaria passar por análise. Todo ser humano, independente. Só que nós fazemos ao contrário, nós só vamos quando o problema já está ali instaurado. E a verdade é que nós precisamos ir antes do problema. Se você for antes do problema, quando o problema chegar, você vai estar super preparado para passar por ele. E aí, não, existe todo esse tabu acerca dos profissionais, né, que fazem terapia. Não vai, porque senão vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado. E pelo contrário, hoje nós estamos tendo muito mais adesão. Eu vejo que as pessoas estão procurando mais, estão pedindo ajuda, as igrejas estão abrindo esse cenário, né? Eu ia até perguntar, como nós, igreja, podemos ajudar? Orando, a gente sempre levanta clamor para pontos específicos aqui no nosso estado, né? A gente sempre está clamando, está orando, estamos fazendo nosso papel como igreja, buscando em coletivo uma libertação, uma intervenção da parte de Deus, e eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração é uma chave que nós movimentamos na terra e que movimenta diretamente o céu em nosso favor. Mas também é isso, a igreja também dando esse suporte emocional, às vezes através de palestras, de seminários que vão servir de ponto de gatilho. Por exemplo, na DNV, na sede, eu achei muito interessante. Todas as terças-feiras de setembro, que lá é culto de ensino, todas as terças-feiras de setembro, os pastores colocaram temas referentes ao Setembro Amarelo. Literalmente, né? Falando sobre ansiedade, pensamento suicida, e todo o mês foi discutido sobre causas, sobre sintomas, sobre prevenção. Por quê? Tem o poder de tratamento? Não, porque não é uma terapia. Mas serve de gatilho. Desperta na pessoa. Desperta a pessoa a procurar ajuda. Isso é muito importante. Às vezes, profissionais na própria igreja, procurando se formar em psicologia, em psicanálise, fazendo ações sociais, né? Também serve ali de mapeamento, muitas vezes, e de orientação, também de prevenção. E, Marcos, muitas vezes a gente pode estar ministrando agora para alguém que está sendo abusada ou abusado, porque inclui menina ou menino. E, mais uma vez, esse sentimento, sabe, de que eu sou um lixo, nojo de si mesmo. Eu não sei o que você está enfrentando. E talvez você está pensando assim, não tem saída para mim. E olha, eu já conversei com uma mulher que ela foi abusada, ela passou anos sendo abusada, e a mãe, quando ela contou para a mãe, ela não teve apoio da mãe. A mãe a culpou, você seduziu e a expulsou de casa. Entende? Essa menina, ela falou, Priscila, tinha momentos que eu pensei, para mim é melhor a morte. Você pega mulheres em algumas nações, onde a mulher é tratada como objeto.
Um dia eu li um texto de uma mulher que ela falou: existe uma vida melhor que não seja ser mulher? Para mulheres assim, cujo abuso, cuja violência sexual nem é crime, está como que intrínseco na própria cultura dessa nação, o que essa mulher vê como saída? A morte. A morte. Então, a pessoa perde um pouco o senso de vida, o ânimo em relação à própria vida. Marcos, você tem mais alguma palavra sobre o Setembro Amarelo a passar para quem está em casa? Então, como você mesmo falou, Priscila, eu tenho muito disso de falar que você não pode desistir. Eu sei que não é fácil falar isso, né? Viver isso. Marcos, você falar como um profissional é muito fácil. Mas você não pode desistir, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar um profissional e fazer esse primeiro passo. Eu sei que talvez a dor ela é grande para você lidar, mas quando você compartilha, ela se torna mais branda, mais amena. E eu tenho certeza que quando você busca a pessoa certa para poder te ajudar, essa pessoa vai ajudar você a administrar isso. E eu creio muito também na ação do Espírito Santo quanto a isso. E eu vejo que Deus ele vai trabalhando, ele vai trabalhando e movendo mesmo. Eu tenho muito essa sensibilidade como profissional e também como servo de Deus. Eu vejo muita ação de Deus em algumas vidas para isso. Então, você não pode desistir, não é uma opção desistir, você tem uma vida, Deus te deu essa vida e você tem que viver, tem muito para viver. E eu creio assim, em milagres e também creio que se você buscar e for pelo caminho certo, você vai conseguir sair dessa depressão, dessa rejeição, desse abandono, desse abuso e vai conseguir conviver. Talvez você não vai conseguir tirar toda a dor, mas você vai conseguir conviver com ela, você pode ser curado, né, de uma vez por toda, você pode conviver com ela até que Deus entra com uma ação e cura de uma vez. Então, aprender realmente a viver com isso, a pedir ajuda e a não desistir. Aleluia. Agora foque em mim aqui, Luan. Eita glória. Dá um close aqui nessa magrela, porque eu tenho uma palavra para você. Literalmente para você. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua ferida. Marcos sabe, né? Eu trabalho com paciente soro positivo. Talvez é o maior público que eu atenda. E atendendo aos meus pacientes soro positivo, ou seja, portadores do HIV, muitos deles, quando descobrem, relatam uma desistência em relação à vida. Primeiro que quando você recebe um diagnóstico de câncer, de HIV, vem anexado a essas doenças uma ideia de morte muito forte. E quando eu atendo os meus pacientes, principalmente o soro positivo, o HIV, ele traz uma carga de culpa muito grande, porque está a ideia do HIV, ele está atrelado à promiscuidade. Então, a pessoa carrega uma culpa muito grande, há um preconceito muito grande em torno do HIV. E essas pessoas não podem compartilhar com ninguém, não pode compartilhar com amigos, precisa ir ao médico e como fazer para pedir liberação no seu serviço. Você vai ao médico para fazer o quê? Não pode contar para a família, não pode contar para a sua comunidade como igreja. Enfim, eles se sentem muito sozinhos. E muitos falam, Priscila, eu já pensei em tirar a minha própria vida. Eu vou morrer mesmo. Um dia eu vou fazer um programa aqui para falar sobre o HIV. E vocês vão descobrir que hoje ser soro positivo não é sentença de morte, mas isso vai ficar para um outro programa. Mas ele fala, eu desisti de viver. Para que viver? Eu nunca mais vou
conseguir ter um relacionamento com ninguém, ninguém vai me aceitar, como é que vai ser, eu quero morrer, e muitos pensam em morrer. Então receba essa palavra. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero te dizer que a sua dor, independente do tamanho que ela seja, ela não limita o poder de Deus. A sua ferida, ela não limita o propósito de Deus. Ah, Priscila, o meu erro, eu carrego o peso de um erro. O seu erro não limita a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça de Deus. Receba essa verdade, receba essa palavra. Desistir não é uma opção. Deus tem vida e vida em abundância para você. E o Marcos falou uma palavra muito interessante. Você pode ter toda a ajuda possível, mas você terá que tomar uma decisão sobre você mesmo. O anjo chega para Agar e ela começa a chorar, ela caminha errante, de repente ela coloca o menino no espaço de um tiro de arco, ela senta em frente e ela diz que eu não veja o menino morrer. E ela começa a chorar, e o menino também começa a chorar. Há momentos da nossa vida, há várias pessoas na Bíblia que desejaram a morte. Elias, um grande profeta, ele desejou a morte. Ele não desejou se matar, mas ele desejou a morte. Jonas desejou a morte, porque ambos viveram uma pressão tão grande, estava num peso de uma pressão tão grande. Tem hora que a pressão é tão grande que nos impede de ver a saída, mas a saída está diante de você nesta noite, neste programa. A saída é Jesus Cristo. O anjo aparece para aquela mulher e diz para ela: não temas, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Tem hora que as lágrimas se apoderam de nós, parece que as lágrimas é o único refrigério que nós temos. Como o salmista diz: porque estás abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Mas ele diz: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Aquele anjo aparece para Agar e diz: o que tens, Agar? Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. E ele diz assim para ela: ergue-te. Ergue-te. Marcos, essa é a grande questão. Você pode ter todo o aparato de recursos e ajuda do seu pastor, do seu líder de departamento, da sua família, de um bom psicólogo, de um bom neuro. Você pode ter todos à sua volta, mas vai chegar um momento que você precisa tomar uma decisão sobre você mesmo. Você precisa tomar a decisão de querer enxergar além da sua dor. E o anjo diz para ela: ergue-te. Levanta o menino. Ei, e o menino simbolizava para Agar a rejeição que ela teve. O menino representava a rejeição e a dor. Ele está dizendo assim: olha, ele não disse segue sem o menino. Ele diz: ergue-te e levanta o menino. Pega na mão do menino. Sabe o que Deus está dizendo? Essa ferida do teu passado não vai ter amnésia. Essa dor que você passou, não tem como voltar no passado e fazê-la desaparecer. Mas Deus está dizendo: olha, mas você é capaz de se erguer, apesar dessa dor, apesar dessa lembrança, apesar desse trauma, apesar dessa ferida. Sempre haverá uma outra saída. Deus sempre abrirá uma porta, porque Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Guarde essa palavra: Deus sempre tem um plano.
Aleluia. Quando o homem caiu no jardim do Éden, Deus não foi pego de surpresa. Ele sempre tem um plano de resgate. Ele sempre tem um plano de restauração. Ele sempre tem um plano para fazer novas todas as coisas. E ele disse, olha, é como se ele dissesse, ergue-te e pega essa sua dor. Porque eu vou fazer um propósito em cima dela. Eu também tenho um plano em cima disso aí. Em cima desse erro, eu vou estabelecer um plano. Eita glória! Em cima dessa dor, eu vou estabelecer um plano. Ele não está dizendo, vai H, deixa o menino morrer aí, finge que ele não existe e segue a sua... Não, ergue-te e segura na mão do menino. Levanta o menino, porque tem um poço de água logo ali. Agora não é o odre que Abraão te deu. Agora é um poço de águas inesgotáveis que eu, Senhor, estou colocando. Agora você vai beber das minhas águas que curam, das minhas águas que restauram, das minhas águas que libertam, das minhas águas que fazem novas todas as coisas. Esse trauma vai ser apagado? Não, mas se estabelecerá um novo propósito. Ei, e diz o texto que o menino vive no deserto. Ei, os desertos não vão desaparecer da nossa vida. Quando essa dor sarar, vai ter outro deserto. É isso, Marcos. Aleluia! Porque a vida é assim, querido. Tem alegria, mas também tem angústia. Aí Deus vai curar essa dor. Você acha que não vai ter mais nenhuma ferida? Não, vai ter outro deserto. Mas receba, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui, porque eu estou empolgada. Receba essa palavra aí, meu querido. Não quer dizer que os desertos desaparecerão, mas eu estou aqui para declarar que haverá água neste deserto. O Espírito Santo vai estar fluindo neste deserto. O que eu quero te dizer é que você vai ser flecheiro no deserto e você vai alcançar o alvo, apesar do deserto, mesmo andando no deserto, mesmo tendo que passar pelo deserto, você terá propósito no deserto e alcançará o alvo no deserto. Aleluia! Eita glória! Propósitos serão estabelecidos no deserto. Vamos adorar a Deus de novo? Aleluia! Receba essa palavra. Desistir não é uma opção. Desistir não tem que estar no seu calendário. H, as lágrimas estão deixando a sua visão embaçada. Onde a única saída que você vê, H, é a morte. Mas sabe o que Deus está dizendo para você nesse programa? Tente ver agora, além das lágrimas. Além das lágrimas. Tem um anjo que já foi liberado ao seu respeito sobre este negócio. Há um propósito lindo. Você acha que você olha Marcos aqui? Marcos roda o país inteiro ministrando cura para as pessoas. Mas se você perguntar para ele, um dia ele vai chegar aqui e vai contar a história. Ele teve tudo para querer a morte. Não é não, Marcos? Verdade. Um vaso outrora ferido, usado para curar. Aleluia! E você acha que os desertos acabaram? Não, se você conversar com ele, Marcos perdeu a mãe dele recentemente. Na virada do ano, de 31 para a primeira. Hoje, que nós estamos gravando, dia 28 de setembro, Isso. seria o aniversário da mãe dele, e ele está aqui, nesse dia tão significativo para ele. Você acha que não está doendo? Está doendo. É o deserto dele. E quantas coisas eu, como amiga do Marcos, sei que ele está passando por alguns desertos e seria tão mais revigorante se ele tivesse a mãe ao lado dele.
Não é, Marcos? Verdade. E às vezes passando desertos pessoais, ajudou a mãe no deserto da luta contra o câncer. Porque eu presenciei isso. E é isso. Não quer dizer que os desertos serão aniquilados, mas quer dizer que propósitos continuarão sendo estabelecidos, apesar dos nossos desertos. E seremos flecheiros, aleluia, formados, estou sentindo muita presença, cantarabaxu de cantarabaxai, seremos flecheiros, aptos a acertar o alvo, porque não fomos forjados em pista de dança, não fomos forjados em palcos iluminados, é no deserto que nós fomos forjados para acertar o alvo. Aleluia. Abra a tua visão, querido. Não deixe a dor te cegar. Há um propósito lindo sendo estabelecido neste deserto de dor. Receba essa palavra. Desistir não é uma opção. Receba a vida, não do meu odre pobre de água, não do meu odre que tem pouca água, aleluia, mas daquele que é poço de águas vivas. Aleluia, que jorra para a vida eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, beba dessa água e como Jesus disse àquela mulher, e eu te garanto, você nunca mais terá sede. Priscila, eu não vou chorar mais? Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem amanhã. Adore, adore, adore. Aleluia! Vamos adorar o Senhor, aleluia. Receba a cura de Deus nessa noite, no teu coração, na tua alma. Aleluia, Jesus. Impactado nessa noite com a glória, com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tanta amargura esconde medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Com imagens da infância comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Oh, aleluia!
Receba nessa noite o abraço do Espírito Santo aí no teu lar, na tua casa. Seja impactado nessa noite, aleluia. Receba o novo de Deus neste lugar, aleluia. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Receba a cura de Deus, aleluia. Aleluia! Eita glória! É muita presença de Deus. E agora estamos caminhando para o final. Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Cantora Eliette também, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa Interação Gospel. Eu falo que é sempre cheio da presença de Deus quando o Marcos está aqui. É sempre poderoso quando ele está aqui. Eu gosto muito de recebê-lo. Já fizemos lives também, né, Marcos? Poderosa em Deus. Na época da pandemia. E foi sobrenatural. Onde eu quero trazer ele aqui. Talvez eu traga em meados de novembro ou dezembro, para a gente falar sobre propósito, que é final de ano. O pessoal começa a pensar, ai, terminou mais um ano, minha vida, meus sonhos. Então eu vou trazer o Marcos aqui para falar sobre propósito. E eu sei que vai ser muito edificante mais uma vez. E você está vendo aí como eu estou linda, né? Depois você vai me ver em pé, glória a Deus, orando pela sua vida, que Deus vai fazer coisas magníficas, que ainda não acabou, está quase acabando. Estou vestida mais uma vez com Keila Costa Store, vai estar aparecendo aí imagem na sua tela. Siga ela nas redes sociais, pelo Instagram, @Keila Costa Store. Ela mais uma vez aqui, ó, caprichando, me deixando ungidamente mais bonita. Vista você também esse propósito, você ungidamente mais bonita com Keila Costa Store. Amém! Eita glória, ela entrega em todo o território nacional. Vista você também esse propósito tão lindo de Deus. Amém? Agora nós vamos mandar os alôs. Amém? Deixa eu abrir aqui. Aí. Vamos ver aqui. Alguma interferência aí? Tranquilo? Tá bem? Vamos ver aqui, vamos mandar os alô. Será que Priscila vai lembrar de mim? Um abraço à minha comunidade em Nova Colina, com a missionária Alexandra Patrícia, minha intercessora, seu esposo Alcemir, a Amanda, todos os missionários que estão ali na região de Boninal, da ADNV, pastor Reinaldo, sua esposa Osilene, recebam o meu abraço, que Deus continue sustentando vocês aí no sertão da Bahia. Recebam o meu amor, meu carinho, e estamos aqui, segurando as cordas da intercessão, que Deus continue fazendo grandes coisas aí em Boninal. Ao missionário Mateus Olegário, ele me escreve de Pauini, Amazonas. Paz, missionária, gostei do último programa. Tem muito a ver com o que estamos fazendo aqui, na comunidade indígena Pauini. Continuamos assistindo os programas e orando por vocês. O número de convertidos está crescendo, apesar das nossas lutas. E essa TV é uma das nossas ferramentas. Mande aquele alô para o povo Pauini. Ei, povo de Pauini, meu abraço, o meu alô, minha amizade, minhas considerações. Um abraço a todo o povo do Amazonas, em especial ao povo de Pauini. Obrigada por este e-mail, missionário Mateus. Eles estão mandando e-mail referente ao programa que nós fizemos, O Amor Sem Fronteiras, com a missionária Penha Haas, que no dia 17 de outubro vai estar fazendo um grande impacto no Quênia. E você
pode contribuir com essa causa. Vai lá no programa Amor Sem Fronteiras e vai lá, está aparecendo as formas de você contribuir. Você também pode estar procurando a missionária Penha Arras pelas redes sociais, pelo @Penha Arras, e você pode estar recebendo orientações dela mesmo, como uma forma de contribuir nesse grande projeto de impacto no Quênia. Ao pastor Wilson Lombardo, ele me escreve de Guadalupe, México. Paz, irmãos, queremos mandar um alô aqui de Guadalupe para nossos irmãos queridos aí no Brasil e fazer um convite para a missionária Priscila vir dar um aleluia aqui. Eu acho que vai ser aleluia. Aleluia. Olha, é só me chamar, meu filho. Eu vou amar estar aí no México com vocês, em Guadalupe. Aí eu não vou falar aleluia, eu vou falar aleluia. Viu que chique? Acho que em espanhol é assim, né, não, gente? Aleluia. Aleluia. Eu quero ir. Pastor Wilson Lombardo, marcado na agenda de Deus. Priscila Cedro com vocês aí em Guadalupe, no México. E vocês já vão treinando aí, que quando eu chegar eu quero gravar com todo mundo. Aleluia, tá bom? Eita glória! Um alô para a missionária Fernanda Maria Vaz, ela me escreve de São José dos Pinhais, no Paraná. Paz, missionária, quero dar meus parabéns para a missionária Penha, pelo amor à obra de Deus e aos menos favorecidos. Esta é uma iniciativa do céu e vou tentar ajudá-la com a nossa comunidade. Um abraço da comunidade Renascer em Cristo de São José dos Pinhais. A toda a comunidade Renascer em Cristo de São José dos Pinhais e a todo o povo do Paraná, o meu cheiro, o meu abraço, o meu amor, a minha alegria em receber o e-mail de vocês. Agora, ao missionário João Rosa, ele me escreve da nossa tribo, já falo nossa, a nossa tribo de Xingu, do Mato Grosso. Paz abençoada. O cacique Taiguara, vocês sabem que no outro programa nós já celebramos a cura do cacique Taiguara Surini. E ele escreve assim: agora o missionário João Rosa. Paz abençoada. O cacique Taiguara está em Brasília com outros 8 caciques lutando por suas terras que infelizmente o governo quer tirar do povo índio para dar para o agronegócio e para a mineração. O povo índio nunca foi tão perseguido como agora. Seu único direito, que é a terra, está em perigo. Ele pediu a oração de vocês nos ajudando, pois todos os índios se uniram em clamor e até os que ainda não tinham aceitado ao Senhor estão se rendendo. Aleluia! O cacique confia muito nas suas orações pelo seu povo. Compartilhe isso para que saibam a covardia que estão fazendo com este povo, que é o meu povo agora. Paz. Missionário João Rosa, nós vamos estar orando. Eu creio num Deus que cuida, num Deus cujos propósitos são soberanos e estão acima de todo e qualquer homem e decreto humano. Os decretos do céu são maiores e mais soberanos do que qualquer decreto da terra. Nós vamos estar orando para que Deus venha dar discernimento aos nossos governantes, venha dar sabedoria e possa fazer o melhor para a nação brasileira e para o seu povo, incluindo os índios, que também é povo brasileiro. Amém? Nós vamos estar orando sim por vocês. A Elisa Filha Ramos, ela me escreve de Abaetetuba, Pará. Não sei se eu pronunciei certo, tá, minha amada? Me perdoe se estiver errado. Paz, pastora, muito bom ver alguém que está com sua vida estabilizada, se importar com aqueles que padecem. Fiquei muito comovida com tudo que vi e ouvi nesse programa. Adotarei a missionária Penha em minhas orações e contribuirei com essa causa. Aleluia! Mande um alô para o grupo de oração Mulheres à Beira do Rio. Um abraço a mulheres à beira do Rio do Pará. Deus abençoe sua vida. E Elisa, se você puder contribuir com essa causa, será maravilhoso. Eu fico
tão feliz em saber que o programa Interação Gospel realmente está alcançando os corações e está tendo retorno. Não é por causas levantadas por mim, não é por mim, não é pelo meu nome, mas é pela causa do reino de Deus, é pela causa de Cristo. E se nós nos movimentamos pela causa de Cristo, então tudo valerá a pena. Se nós nos movermos por aquilo que move o coração de Deus, então o programa Interação Gospel está valendo a pena. Um abraço para Lindaura Albuquerque, ela me escreve de Taquera, São Paulo. Paz, pastora, é a missionária Lindaura, líder do grupo de jovens de Taquera, da Assembleia de Deus Central, pastor Bento Mourão. Os jovens estão pedindo um programa com uma pegada jovem, jovens cheios do Espírito Santo, louvando e pregando a palavra. Topa o desafio? Claro que sim, minha amada. Já estou pensando em quem eu vou trazer. Eu acho que eu vou trazer o Nada Mais Importa, porque o Billy é bem animado, vai dar uns gritos aqui. E vai incendiar esse lugar com o poder de Deus, amém? E agora eu vou ver um jovem, que eu já não sou mais tão jovem, aleluia. Mas eu vou ver um jovem, vou perguntar a Eliette, que conhece todo mundo, um jovem que pregue bem, cheio de autoridade, cheio de unção, para sapatear aqui nesse lugar. Eita, glória, acatado e aprovado o desafio. Eles disseram que vão encher a igreja de jovens para acompanhar este programa. Então vão botar fogo em coletivo. Eu daqui, vocês daí. Aleluia. Paz a todos. Assinado em carimbado. Olha, o mês de outubro eu não vou prometer, porque já está fechada a agenda, tá bom? Que tal a gente marcar para gravações de novembro? Já vai preparando os seus jovens aí. Então nós vamos marcar esse grande encontro para o mês de novembro. Amém? Aleluia! Eita glória! E Deus fará proezas. Eu creio nisso, amém? E nós vamos estar louvando a Deus mais uma vez, e depois no final, não saia daí, que eu vou estar orando pela tua vida. A todos vocês que fazem acontecer o programa Interação Gospel, meu muito obrigada. Vocês fazem parte desse mover de Deus na terra. Aleluia! Cantora Elinete, adore ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quantas vezes choras em silêncio e reclama por não ter ninguém para ouvir. Você diz vai tudo bem, mas por dentro vê o mundo desmoronando sobre ti. Mas ouça agora o que o teu Deus te diz. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vai ter fim. Eu sou a porta de saída, a solução. Olha pra mim, antes que o teu limite venha a terminar. O meu socorro, a minha provisão vai chegar. A tua história não acaba aqui. Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra muda o curso do vento, pra te fazer triunfar. Sou teu Deus, caminhe sobre as águas, vem me encontrar. Pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Receba essa palavra nessa noite, aleluia. Eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vão ter fim. Eu sou a porta de saída, a solução. Olha
pra mim. Antes que o teu limite venha a terminar, o meu socorro, a minha provisão vai chegar. A tua história não acaba aqui. Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra muda o curso do vento, pra te fazer triunfar. Sou teu Deus, caminhe sobre as águas, vem me encontrar, pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Ninguém pode calar a tua voz, sou poderoso pra te defender. Não há o que eu não possa fazer, aquele que mantém a fé em mim. Ninguém pode calar a tua voz, sou poderoso pra te defender. Não há o que eu não possa fazer, aquele que mantém a fé em mim. Sou teu Deus, com uma só palavra muda o curso do vento, pra te fazer triunfar. Sou teu Deus, caminhe sobre as águas e me encontrar, pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra muda o curso do vento, pra te fazer triunfar. Sou teu Deus, caminhe sobre as águas, vem me encontrar, pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Os passos de quem tem a fé em mim. Vamos fazer até segunda voz. Meu Deus, que privilégio. Vem cá, Marcos, vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer publicamente ao Marcos. É um grande amigo, já relatei isso para vocês no outro programa. Foi um amigo que Deus nos deu num tempo de deserto, que foi um grande desafio. Não falo deserto porque os jovens eram deserto, mas eu e Léo estávamos sendo forjados para algo que nós não sabíamos, que nós não imaginávamos, e os desafios foram muito grandes. E nunca vou me esquecer, Marcos, e nunca vou deixar de te agradecer pelo amigo que você foi. Sem você seria impossível mesmo, seria muito difícil aquela caminhada que nós travamos ali, que nós traçamos. Aprendi muito com você, crescemos muito e se tornamos grandes amigos. E Eliette, meu Deus, Eliette, eu tenho que pedir perdão publicamente. Eu falo que só quem está na frente de obra sabe as demandas que são. E Eliette tentou estabelecer contato comigo em outros momentos. Tem hora que eu via, tem hora que eu não via. Eu peço perdão a todos, amados, que me mandam mensagem no WhatsApp. Tem hora que eu penso que respondo, eu escrevo e não envio, e fica lá aquela mensagem. Às vezes não consigo realmente ver a todos e responder a todos, mas eu quero dizer que Deus sempre tem um encontro marcado, triunfante e marcante. E esse foi o encontro que Deus preparou. Eliette, obrigada por aceitar estar aqui. Obrigada por ser esse canal de bênção. Vocês dois, de onde fluiu um fluxo de cura e de libertação. E eu sei que esse programa está sendo libertador para muitas vidas. É um programa de libertação. E agora eu vou orar pela tua vida. Mais uma vez, Marcos e Eliette, que o céu possa dispensar para vocês infinitamente mais, que vocês recebam a recompensa completa,
que vocês recebam na contramão, né? Vindo na direção de vocês. Tudo que vocês plantaram aqui hoje, que vocês recebam 100 vezes mais daquilo que vocês plantaram, de acordo com a necessidade de cada um e o propósito de Deus na vida de cada um. Que mais encontros como esse aconteçam. Marcos, eu sei que vai voltar, porque é um programa sobre propósito, e eu já estou aqui namorando Eliette, porque em outubro, programa Interação Gospel faz 1 ano. Aleluia! E faremos uma grande festa aqui, e já estou tentando fechar o coral de cantoras do Espírito Santo. Mexe com o programa Interação Gospel. A gente é chique, meu filho. E nós vamos juntar todas as cantoras aqui do Espírito Santo aqui e faremos uma grande festa. Aleluia! E nesse meio, amado, de cantora, tem pastora, tem pregadora, tem cantora. É forte, meu filho. E nós vamos incendiar esse estúdio. Olha lá, Eliette. Já está marcado, Eliette? Marcado aqui ao ar em público. Aleluia. Então vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí onde você está, porque eu sei que Deus tem coisas grandes a dispensar na tua vida. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu te louvo por mais um programa Interação Gospel. Eu te louvo pela tua presença aqui neste estúdio. Eu te louvo, meu Senhor, porque o Senhor é extraordinário. O Senhor sempre faz além do que nós pensamos, do que nós pedimos. Pai, eu te louvo, porque eu senti o teu toque, eu senti o teu mover. Eu te agradeço por esse mover de libertação, Senhor, que foi liberado nessa noite aqui nesse estúdio, e eu sei que está atingindo essa vida que está aí nos assistindo. Cantarabaxu de cantarabaxai. Espírito Santo de Deus, toca agora, toca agora, toca agora nessa vida que está nos assistindo. Vai colocando por terra toda dor, todo cativeiro, todo aprisionamento da alma, espíritos demoníacos que têm se apoderado dessas portas abertas, dessas portas emocionais, de debilidade espiritual, para afligir espiritualmente essa vida. Nós te repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Nós viemos com um novo decreto da parte do céu, com o anel de Deus que não pode ser revogado, essa sentença de morte. Vem agora um novo decreto de vida sobre esse decreto de morte. Pai querido, Pai amado, liberta essa vida agora. Dê o escape, dê o livramento para essa vida agora. Sepultura seja fechada agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, paralisa esse carro agora. Paralisa agora, Senhor, paralisa essa intenção de morte agora. Paralisa esse espírito de suicídio agora, meu Senhor. E Pai, aqui habitando no Espírito Santo, nós levantamos um clamor como igreja do Senhor, Pai querido, sobre a terceira ponte. Um cartão postal na nossa cidade, Pai, de uma visão tão belíssima, mas por muitas vezes, Senhor, tem sido cenário de morte. Mas, Pai, nós levantamos um clamor como igreja no estado do Espírito Santo. Toda mortandade venha cair por terra em nome de Jesus. Todo espírito suicida alojado nessa ponte seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Pai, alaite ovassu de cantarabá de cantarabachai, alaite ovasu de canturira, manefachu de cantarabachébia, ai ovasu de cantarabachu de cantarabachébia, seja destronado agora, seja destronado agora, seja repreendido agora, agora, agora. Pai, como igreja do Senhor, nós nos apoderamos da autoridade que repousa sobre nós, Pai, que foi, Pai, nos entregue ali
Pai, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, é no teu nome que nós repreendemos esse espírito maligno. É no teu nome, Senhor, que nós declaramos vida. É no teu nome que nós profetizamos vida, aonde havia decreto de morte. Senhor, vai agora no coração desse pastor. Vai agora no coração da esposa deste pastor. Senhor, todo sentimento de morte caia por terra agora. Senhor, mostre aos teus filhos que há novos propósitos. Mostre aos teus filhos que há uma nova saída. Cantarabaxu de cantarabaxai. Senhor, a grande questão do suicídio é uma vida eterna longe de ti. Pai querido, Pai amado, não permita, Senhor, não permita que valentes se percam nesse abismo tão profundo que reflete na eternidade sem ti. Pai querido, Pai amado, mostre, Pai, que eles abram os olhos e vejam, além da dor, um poço de água sendo colocado agora nesse deserto. Pai querido, Pai amado, nós liberamos a palavra de cura na alma de muito pastor e de muita esposa de pastor, Senhor. Nós liberamos a palavra de cura para muitas crianças que também estão cometendo suicídio. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, vai agora, Senhor. Vai trazendo cura, Senhor, em tantas feridas, Deus. Pai, eu creio que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. Nós celebramos a vida neste programa Interação Gospel, porque o firme fundamento é Cristo. E em ti a vida, e vida em abundância. Nesse setembro amarelo, Pai, eu dedico este programa Interação Gospel para celebrar a vida em ti, a vida em ti. Receba aí, aonde você está, a nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Vamos lá, Eliette. Marcos vai ficar com vergonha. Olha, olhando para mim. Vamos lá. Aleluia!